Aleluia! Sejam todos bem-vindos a esta reunião online. Dou as boas-vindas a cada um de vocês. Gostaria de iniciar a nossa reunião fazendo uma oração de entrega, entregando tudo aquilo que nós fomos escutar aqui neste momento. Oremos. Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
Agradeço porque em cada detalhe que nós vivenciamos, nós podemos observar a Tua graça derramada em nós. Senhor, te agradeço porque se nós estamos aqui hoje escutando e ouvindo sobre Ti, é porque o Senhor permitiu. Pedimos que não sejam apenas palavras, que não seja apenas uma gravação, mas seja aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abra os olhos no nosso coração, fale aquilo que o Senhor quer falar com cada uma das pessoas que forem escutar esse momento. Que o Senhor prepare o nosso coração para nós escutarmos a mensagem que o Senhor tem para nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em teu nome que oro e agradeço. Amém. Convido você agora a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, que diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém. Que o Senhor continue falando conosco através da leitura da sua palavra. Agora eu te convido a cantar conosco 3 coros para preparação da mensagem, que o nosso coração esteja realmente aberto, esteja realmente preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem a cada um de nós. Até breve e o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Eu sei o Deus que Tu és para mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Oh, se o mar
nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos ver a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 22 ao 24, que diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa semana foi a Semana da Consciência Negra. É um tempo de pensarmos sobre a importância dos africanos para a formação da sociedade brasileira, mas também surgem temas como preconceito e discriminação. O texto de Efésios faz parte de um discurso maior do apóstolo Paulo sobre o viver de modo digno da vocação que recebemos, ou seja, o viver de maneira digna da transformação que nos é possível por meio de Cristo Jesus. Existe o interesse de Deus em que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e sejam transformadas. Essa transformação acontece mediante a atuação do Espírito Santo em cada um, mas também exige a decisão da própria pessoa em se permitir ser renovado. Quando pensamos em consciência, deve vir à nossa mente pensamentos. A nossa mente dirige o nosso viver, o nosso existir. É através dela que tomamos decisões e que fazemos todas as coisas. E precisamos ter consciência do que fazemos. E o nosso tema é consciência renovada na prática. E pensando nestes versículos da palavra de Deus, nós vamos pensar como a gente pode praticar conscientemente algo que vai nos levar a ser transformado, a ser mudado conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o primeiro pensamento é não se deixar enganar. E a ideia aqui é que você pode tirar de si mesmo alguém inapropriado como se fosse trocar de roupa. Por quê? Porque o versículo diz que você precisa se despir do velho homem. Então você tira de si mesmo alguém que é constantemente corrompido pelo engano. E você então precisa ter algo novo em você mesmo. Para sermos enganados, nós precisamos acreditar em mentiras. E o texto diz que o velho homem ele é corrompido pelos seus próprios desejos e esses desejos são enganosos. Logo, ou nós vivemos nos enganando ou nós rompemos com isso e nos permitimos ser guiados pela verdade e temos uma verdadeira vida de libertação. O apóstolo João, no capítulo 8, verso 32 do seu evangelho, diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade nada mais é do que o próprio Cristo Jesus. E em Cristo nós podemos ter clara visão de quem somos e do que Deus quer para cada um de nós. Não somos ou não devemos ser guiados por desejos enganosos, por pensamentos que vêm à nossa mente e que nos enganam, mas devemos ser dirigidos, orientados pelo Espírito de Cristo, que sabe de todas as coisas e nos orienta por onde devemos andar, sobre como devemos tomar nossas decisões, quais palavras devemos falar de maneira digna da presença dele. Então, na prática do nosso dia a dia, nós não podemos nos permitir sermos enganados pelos ventos de informações que chegam até nós, pelas coisas que são impostas e que podem nos prejudicar, mas nós devemos ter uma consciência renovada pelo Espírito de Deus para conseguirmos observar as coisas e julgarmos se elas são boas para nós ou não são. Em segundo lugar, nós precisamos conscientemente buscar a renovação da nossa mente. Pensando na Semana da Consciência Negra, que pensamentos
você tem com relação a esse tema? Será que alguém já te disse que você é uma pessoa preconceituosa ou que você pratica discriminação? Você já foi chamado a atenção por ter preconceito com alguma coisa? A palavra preconceito significa ter um conceito construído antes de conhecer. E sobre muitos assuntos, todos nós temos preconceitos e vivemos dentro dessa cultura o tempo todo, ou seja, nós construímos conceitos sem conhecer as coisas, ou as pessoas, ou os fatos em si. E a nossa mente, ela pode ser condicionada a algo, pode ser a um conceito construído sem conhecermos, pode ser a um conceito construído a partir de uma experiência, mas o fato é que a nossa mente vai funcionando dessa forma, nós vamos construindo e aquilo fica ali como se fosse a nossa base. Na maioria das vezes nós encontramos conforto, né, nesta ideia, nesse conceito. E dificilmente vamos pensar de forma diferente. Mas o Deus que conhece todas as coisas, ele nos ensina em sua palavra que nós devemos justamente sair dessa zona de conforto para a renovação do nosso modo de pensar. Tem um exemplo que é o do servo de Deus chamado Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro diante de Deus. Isso significa que ele era inteiro, que ele era completo diante do Senhor. Mas Satanás resolveu que esse homem deveria ser testado e o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. E por causa disso nós devemos lembrar que os acontecimentos em nossas vidas, por mais dolorosos que sejam, ainda assim estão sob o controle de Deus. Aquele homem perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Mas ele tinha 3 amigos. Jó tinha 3 amigos e estes amigos, na tentativa de ajudá-lo, começaram a questionar sobre a sua integridade. Por quê? Porque o pensamento e a cultura daquela época levava todos a acreditarem que quando uma pessoa perdia tudo ou caía por causa de uma enfermidade, era porque estava em pecado ou em rebeldia contra Deus. Entretanto, o que a palavra de Deus falava a respeito de Jó é que ele era íntegro. Jó questionou a Deus em seu sofrimento. E acredite, Deus ele não se ofende quando nós questionamos. Quando fazemos ele ter prazer em nos levar ao entendimento correto todas as coisas. Ou seja, quando nós questionamos, ele tem prazer, ele tem alegria em nos levar ao entendimento correto sobre as coisas. Mas lá no final da história de Jó, nós vemos que ele aprendeu algo muito importante. Ele aprendeu que Deus pode fazer todas as coisas e os seus planos nunca são frustrados. Havia um propósito naquela situação e esse propósito foi alcançado. Ou seja, em nenhuma de suas palavras, Jó ofendeu a Deus. Com certeza, para os amigos de Jó, houve uma grande mudança de pensamento. Por quê? Porque eles estavam condicionados à cultura e ao pensamento de que quem estava em sofrimento sofria porque estava em rebeldia ou em pecado contra Deus. O conceito deles de sofrimento ou de perda estava errado. Então, participando ali de toda aquela experiência pela qual Jó passou, provavelmente a mente deles foi mudada. A vontade de Deus é que a nossa mente seja renovada e para isso precisamos abrir mão de crenças erradas, de enganos e de uma cultura cujo padrão é a discriminação ou é o preconceito, ou são atitudes que tiram a dignidade do outro ou de nós mesmos. Edite o seu modo de pensar, porque o padrão deve ser a mente de Cristo. Nós precisamos buscar pensar como Cristo Jesus. E Cristo é aquele que expressa a nós o amor de Deus, ele nos dá dignidade
e ele nos dá valor. E é dessa forma que nós devemos olhar para o outro, dando valor, dando amor, expressando essa graça de Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus. É o terceiro ponto que vamos pensar. Quer dizer que seremos como Deus? Não, essa mentira já foi contada lá no Jardim do Éden. Então nós devemos nos livrar dela. O versículo diz que devemos nos revestir do novo para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade. Deus é justo e puro em tudo o que diz e tudo o que faz. Quando nos revestimos do novo, significa que existe em nós uma nova natureza, uma nova identificação que está ligada a Cristo, que pode me tornar justo. E assim, a isso nós chamamos de justificação. Eu não posso ser justa diante de Deus por mim mesma, nenhum de nós pode, mas Ele mesmo faz isso em cada um de nós por causa de Cristo Jesus. Então a nossa decisão de pertencer a Jesus e vivermos para a sua causa nos leva a um relacionamento pessoal que, quanto mais próximo, mais nos transforma e nos torna semelhante a Ele. Também é necessário querermos a santificação. O mandamento de Deus para nós é: sejam santos porque eu sou santo. Né? A palavra de Deus nos diz isso. Então Deus, o Pai de Cristo Jesus, Ele é diferente de todos os outros deuses. Por isso Ele é santo. A ideia de santo não é apenas alguém que faz milagres, mas é alguém que está em um nível mais elevado, deixando os outros para trás, os outros deuses. O nosso Deus é assim, e Ele chama cada um de nós para sermos diferentes também, para vivermos em um nível maior e melhor de comunhão com Ele e também com as pessoas à nossa volta. Ele nos chama para vermos o mundo e o que nos rodeia de uma perspectiva diferente. E para isso acontecer, nós precisamos ter uma consciência renovada. Todas as vezes que nós precisamos mudar um conceito, uma opinião ou uma perspectiva de algo, é necessário mudança de mente ou mudança de consciência. Quando a palavra de Deus nos diz para nos transformarmos, é disso que ela está falando. É renovarmos, é nos transformarmos. A carta de Paulo aos Romanos, então, nos chama a isso, para nós não nos conformarmos com o padrão do mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Em Cristo nós temos condição de editarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vidas, para vivermos de maneira digna e apropriada, como Deus planejou desde o princípio para cada um de nós. Que o Espírito de Deus te oriente e te ajude a buscar a ter mais e mais uma consciência renovada e, em consequência disso, uma vida transformada. Que o Espírito te oriente, que Deus derrame sua graça sobre você e que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, pela tua palavra e porque a tua vontade é que estejamos nos renovando a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Queremos estar na tua presença, queremos estar no centro da tua vontade, queremos, ó Deus, viver de modo digno do Senhor e para aquilo que o Senhor nos chamou. Abençoa cada um, ó Deus, que nesta manhã participa desta reunião e que onde eles estiverem, a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.